Olá, cá estamos novamente esse mês com o quadro Virtuosidades, dando continuidade ao tema do mês passado, que foi responsabilidade, mas responsabilidade sobre o prisma individual. Nós falamos que responsabilidade tem tudo a ver com a obrigatoriedade de você dar uma resposta e aí envolve a responsabilidade para com o outro. E quando essa obrigatoriedade numa relação mantida no meio social, onde tem vários coletivos, nós estamos subordinados às regras e normas que levam ao bom convívio social, que é representados pelas leis. Quando, então, trazemos esse conceito para o ambiente de uma organização, seja ela privada ou pública, que são as organizações dentro do Estado, então, esse termo responsabilidade torna-se extremamente complexo. Aí, para a gente abordar e discutir um pouco mais esse termo responsabilidade sobre o prisma das organizações no mundo contemporâneo, eu fui buscar e me validar pela linha teórica do Richard Hall, que é um dos principais estudiosos sobre esse conceito das organizações. Então, ele tem várias publicações, eu indico para aqueles que tenham interesse em entender melhor o conceito organizacional, que explorem o Richard Hall. Tá? Então, a partir desse quadro, a gente vai ter sempre uma referência teórica e eu vou tentar passar de forma bem coloquial para vocês, que é esse o nosso objetivo, para que a gente consiga refletir juntos, né? Através dos encontros da T Academia, das informações, notícias, artigos que são divulgados no portal Nomos e Locus, e também nos estudos que a T Academia estará desenvolvendo a partir desse ano. Né? Eu gostaria que vocês buscassem, acompanhassem, seja na nossa página no Facebook, no canal aqui do Nomos e Locus, e integre-se até a academia, tem muitas novidades que virão por aí. Bom, vamos lá. Então, responsabilidade sobre o prisma das organizações, eu vou destacar inicialmente uma fala do Richard Hall. Ele coloca o seguinte, ó, as organizações são um componente predominantemente na sociedade contemporânea. Tornamos-nos uma sociedade de organizações, referendado na fala do Hall, e ele retoma um conceito do Pearl de 1991. Aí ele vai mais à frente, ele coloca o seguinte: essas organizações, vejam só, ele não está conceituando organizações sobre o prisma das empresas, ele está falando de organizações. Aí mais para frente a gente vai esmiuçar um pouco o que significa organizações. Elas estão à nossa volta, nascemos e morremos dentro e no ambiente das organizações. E aí ele reforça ainda mais, olha, todas as atividades que nós desenvolvemos dentro do nosso espaço histórico contemporâneo, uma organização está envolvida. Aí a gente entra naquele conceito, vamos imaginar, eu, você, à medida do momento em que temos uma ideia, temos uma causa, temos um sonho, sozinhos dificilmente conseguimos realizar, né? Porque afinal somos seres coletivos, convivemos em sociedade. O ser humano necessita do outro para se sentir vivo, né? Essa relação faz parte do existir humano. Então, nesse momento, e principalmente dentro do universo contemporâneo, econômico, dentro do universo das tecnologias, das demandas sociais, esse ser humano, qualquer que seja ele, para viabilizar um sonho, para exercer uma atividade, ele busca um outro. Nesse momento, forma-se uma organização. Uma empresa, quando surge, através de uma ideia de um empreendedor, ele necessita, para viabilizar essa ideia e, consequentemente, construir uma empresa ou um pequeno negócio, ele vai precisar do outro. Nesse momento, você tem um órgão, né? A gente trazendo um pouco o conceito da biologia, você tem todo um sistema que começa a ser formado.
E nesse sistema forma-se um órgão. Esse órgão vivo, né? Porque se ele é uma empresa, por exemplo, ela é um organismo vivo, ele é um sistema formado por seres humanos, que na troca entre si, eles constituem e elevam essa organização, né? Vai se desenvolvendo, vai gerando novas relações, e isso é uma organização. Agora, vamos trazer esse conceito dentro desse universo em que todos nós estamos incluídos, principalmente nesse ambiente organizacional, nessa situação em que vivemos, que é a pandemia. Todos nós estamos convivendo, eu aqui com vocês, estamos convivendo num formato organizacional e intermediado por diversos sistemas informacionais, computacionais, e que são inteligentes cada vez mais, porque eles têm capacidade de não apenas processar dados, mas também configurá-los, analisá-los, a partir de tudo aquilo que nós produzimos e dar respostas e construir produtos e soluções a partir dessas demandas, dessas ideias que surgem desse ambiente informacional. Mas isso é uma outra história, né? Então, o que é importante é entender esse conceito de organizações. E aí, voltando ao Hall, ele coloca ainda assim, ó, mas por que organizações, né? Elas vão exigir, ou seja, o ser humano, para desenvolver qualquer que seja atividade, qualquer que seja ação que ele empreenda, ele vai formar uma organização. Agora, veja, vamos trazer esse conceito dentro de um ambiente organizacional, seja ela pública, né, ou privada, uma empresa, uma corporação. Pense nas configurações e relações que essa organização vai manter. E aí, a gente retoma uma outra fala do Hall, quando ele fala o seguinte, ó, uma organização chegou a um ponto de atingir uma forma de organização no mundo contemporâneo, e principalmente as capitalistas, que elas se tornaram seres vivos e dominantes até para impor o padrão de justiça, para impor uma instituição dominante que impactam a ação dela, qualquer que seja a ação empreendida por essa organização, ela vai impactar na forma, no sistema da justiça, né? Em qualquer local, em qualquer país onde ela se instale, ela vai impactar qualquer que seja a ação dela sobre as leis que existem naquele país, naquela comunidade, ou normas ou regras, ela vai sofrer um impacto naquela comunidade, e ela também vai ter um impacto sobre o sistema político e até mesmo social daquela comunidade, daquela sociedade onde ela se implanta. E qualquer ação, qualquer profissão, qualquer discurso que ela professe, ela vai interferir até mesmo na forma de ser e cultura daquela organização. Então, vamos ver na indústria cultural, eu não vou explorar tanto esse tema, imagine as ideias que são professadas por organizações, e cada vez mais, né, elas têm um impacto direto na forma de ser, do comportamento dos indivíduos. Agora, no ambiente que nós estamos, que esse impacto chegou a um limite tal que ela tem um poder de transformar e de intervir, como já interviu no meio ambiente, em todo o formato do sistema capitalista, esse conceito de responsabilidade é extremamente importante para manter o equilíbrio social e equilíbrio de dar vida sobre o planeta. Então, o termo responsabilidade, dentro desse ambiente organizacional privado, ou do sistema capitalista como um todo, onde estão embutidos a sociedade, o Estado
e as organizações privadas que geram lucro, que absorvem e oferecem serviços e produtos para essa sociedade, que formam um mercado para elas mesmas, essa responsabilidade torna-se imensa, né? Agora, vamos trazer esse conceito dentro de uma situação pandêmica, como todos nós vivemos, onde a nossa vida está sobre um fio, né? Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Já se fala numa terceira, quarta onda da pandemia. Qual o limite dessa responsabilidade no agir dessas organizações? Aí entra numa conscientização de que as organizações, tal poder que elas exercem sobre essa sociedade contemporânea, é imenso. Então, se elas extraem a sua rentabilidade, a sua riqueza dessa sociedade que está numa situação complexa e insegura, então o nível de responsabilidade dela vai aumentar tremendamente, porque ela não é apenas um ser separado dessa sociedade. Não, ela é um dos atores, ela é agente de transformação. Olha que importância isso. Então, vamos trazer esse conceito de responsabilidade para aquilo que essa organização tem como base de valores, indo além de uma ética, de uma norma de conduta que é estabelecida como uma lei para os seus colaboradores, e a forma de agir comportamental dessa organização em relação àqueles sujeitos com os quais ela se relaciona, sejam fornecedores, seja mesmo o Estado, porque ela precisa de uma aprovação desse Estado para se implantar naquela sociedade. Vamos ver qual que é o limite de caráter, aí a gente entra no conceito individual da responsabilidade, que tem tudo a ver com o seu comportamento e o seu caráter, né? Eu como indivíduo, eu professo ato, eu professo um discurso, mas na minha atitude e no meu comportamento, esse discurso está desalinhado. O outro vai perceber que o meu nível de ação em termos de consciência responsável é zero. Então, vamos pegar esse conceito dentro desse paradigma dos valores dos quais aquela organização se autoconstruiu, né? E isso é importantíssimo, porque num ambiente contemporâneo, num ambiente onde nós estamos em crise, em disputa de locos, como eu coloco, são diversos locos aí, disputando um lugar, e numa situação de insegurança, então a responsabilidade vai estar diretamente relacionada com aquelas crenças e aqueles valores dos quais essa organização se constituiu e se baseou, é a base dela. Então, como professar isso? Como conscientizar cada um dos seus colaboradores? Como professar e conscientizar os limites das ações que essas organizações vai praticar e qual o limite de responsabilidade que ela vai se autoestabelecer em relação aos impactos que ela vai provocar naquela comunidade, naquele ambiente. É muito complexo, mas essa responsabilidade precisa ser determinada. Eu gostaria de ter trazido alguns exemplos aqui para vocês, mas eu vou trazer um exemplo que foi apontado pelo próprio Hall, numa situação de 1979, de uma organização capitalista que se implantou numa pequena cidade norte-americana, onde ela iria implantar uma usina de aço, né? E aí, a política, o ato, a forma de responsabilidade que ela se auto-colocou é extremamente imoral. Então, ele conceitua assim, qual foram a atitude tomada por essa organização especificamente. Cooptar políticos, contratação de pessoas que não eram dessa cidade, porque o custo dela
o custo hora desses trabalhadores era elevado para ela. Então, o que ela fez? Ela contratou pessoas de outras cidades com um custo bem menor, né? Ela investiu na construção de uma escola com custo baixíssimo e material de baixa qualidade, e ela cooptou o sistema político da região para se autoimplantar. Num primeiro momento, numa segunda fase, foi maravilha, porque ela atendeu as promessas dadas para os investidores quando eles aplicaram na construção dessa organização, dessa usina, naquela comunidade. Mas o benefício para aquela sociedade, o impacto que ela provocou em termos de danos ao meio ambiente daquela comunidade, posteriores ao investimento educacional, a falta de opções, né, de possibilidades dessa comunidade se integrar ao ambiente de trabalho dessa organização, foi tremendo. E aí, depois, ele cita, depois de 3 décadas, depois desse dano todo provocado, esse enorme impacto provocado naquela cidade, essa organização saiu e a comunidade ficou sem recursos, porque ali era a principal fonte. Como impactar, qual é o significado de caráter moral dessa organização em relação àquela sociedade? Então, é por aí que circula o conceito de responsabilidade organizacional. Não é apenas definir, eu sou responsável socialmente para investir em ações filantrópicas eu sou inclusiva porque eu emprego mulheres e coloco elas na liderança. Assim, vamos fazer a dimensão da responsabilidade dessa organização em relação à inclusão de mulheres no seu quadro de liderança. Aí, se você for fazer uma análise, um exemplo, tem 1, 2 mulheres, né? Então, são situações onde você analisa a incoerência entre as práticas, os atos, as atitudes e falas proferidas por essa organização e consegue mensurar o nível de responsabilidade moral, ética dessa organização. Veja, eu não estou apenas situando organizações privadas, eu estou situando todo tipo de organização, né? E aí a responsabilidade de uma organização privada é imensa, porque o impacto que ela provoca é imenso. E aí a situação dela é muito mais complexa quando você situa o que eu coloco como normas reputacionais que induzem a comportamentos mais morais, como são normas que surgiram nos últimos anos, por exemplo, compliance, atualmente a prerrogativa da ESG. No meu livro eu discuto isso. O sistema capitalista, para ele conseguir evoluir, ele automaticamente, em épocas históricas diferentes, ele vai se transformando, porque a essência desse sistema é a evolução, senão ele se autodestrói. E como esse sistema tem todo um espírito conceitual, basta ver Weber e entender isso, e ele também tem uma estrutura burocrática própria, no ambiente nosso agora, o sistema está se mostrando, que é o sistema cognitivo, a geração de valor dele está vindo de onde? Dos sentimentos e paixões expostas pelas pessoas, pelos seres humanos, no ambiente virtual. Pega-se isso, transforma isso em soluções de consumo, de mercado, isso não é transparente. Então, qual o nível de responsabilidade dessas organizações? Ela precisa se autodefinir qual o seu círculo responsável. A partir do negócio dela, que é dar resultados aos investidores, dar um fluxo, gerar lucratividade, porque isso é a essência, senão ela não existe, né? E qual o nível de responsabilidade desse ciclo até chegar à sociedade, porque ela precisa expor em relação ao impacto provocado, qual é o nível de responsabilidade que ela vai assumir. Isso tem tudo a ver com o indivíduo, né? Então,
conceito que eu gostaria de passar para vocês nesse segundo quadro 2021 do Nomos e Locus e da T Academia. E nos próximos a gente vai trazer também os conceitos de cada uma das dimensões envolvidas no ciclo virtuoso da reputação virtuosa, né? O equilíbrio está sempre na justiça e no respeito. O respeito já foi explorado na revista, né, que nós publicamos no final do ano passado. A próxima é uma surpresa para vocês. E a gente vai estar discutindo e eu gostaria que vocês nos acompanhassem no portal, nesse canal e também na plataforma T Academia, através dos nossos conteúdos, nos nossos estudos e dos programas de desenvolvimento. Todos nós estamos aguardando vocês. Engajem-se.